A fidelidade dos saduceus que não creem na ressurreição. Os evangelhos referem aos saduceus que dizem não haver ressurreição. Mateus 22, versículo 23. O livro de Atos dos Apóstolos informa que os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Atos 23, versículo 8. E essa forma de crer no que se refere à ressurreição e o espírito é a mais fiel à lei mosaica, que creem ter sido ditada por Yahvé, o Deus que tem como único verdadeiro. Uma religião sem crença na ressurreição e vida eterna, não podemos negar, é mesmo vazia. Mas era essa a crença dos judeus antes de viverem em Babilônia. Os hebreus têm uma lei divina que apareceu no templo durante sua reforma no reinado de Josias, segundo Reis, capítulo 22. Esta lei está em um conjunto de livros ditos escritos por Moisés, um profeta que teria livrado os hebreus de uma servidão no Egito cerca de 500 anos antes daqueles dias. Na lei de Moisés não há nenhuma promessa de ressurreição dos mortos. Nenhum dos patriarcas mencionados no livro, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, que o livro informa terem estado em contato muito íntimo com seu Deus, nenhum deles recebeu qualquer promessa de ser um dia ressuscitado. Yahvé teria prometido a Abraão uma descendência numerosa e poderosa. A Isaac e a Jacó teria esse Deus prometido também riqueza, longevidade e grande descendência, nada de uma segunda vida. Outrosim, em nenhum lugar nos referidos livros teria Yahvé, o seu Deus, afirmado que após a morte algum deles permanecesse consciente para ver o futuro de seus filhos. E as afirmações que encontramos a respeito do pós-morte são no seguinte sentido: Oxalá me encobrisse na sepultura, me ocultasse até que a tua ira se fosse e me pusesse um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó 13, versículos 13 e 14. O homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Jó 13, versículo 12. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto seu amor como seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Todavia, vivendo em contato com diferentes povos, esse povo considerado escolhido do Deus verdadeiro veio a incorporar algumas outras crenças. Na Babilônia, bem como na Pérsia, cria-se que o homem tivesse uma ressurreição e outra vida depois da morte. E a Bíblia nos apresenta essa crença após o período em que viveram sob os domínios babilônico e medo-persa. Estudiosos informam que a divisão dos hebreus em fariseus e saduceus ocorreu durante o domínio medo-persa, e o nome fariseu parece ter surgido de Parsi, persa, Farsi, Farisi, e os fariseus são a ala judaica que acredita na ressurreição. Para os fariseus, como para os cristãos, a ressurreição é a execução da justiça de Yahvé. Assim afirmou Paulo: porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo,
Somos de todos os homens os mais dignos de lástima. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 a 19. Os saduceus, por sua vez, não aceitaram a ideia por uma simples e clara razão. A ressurreição não existe na Torá, o conjunto dos 5 primeiros livros bíblicos. Se o seu Deus não prometeu ressurreição a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, etc., ela é doutrina estranha. O verdadeiro Deus não prometeu isso. Ressurreição é uma crença que os judeus aprenderam dos babilônios. Os saduceus são os mais fiéis à lei de Yahvé, não aceitando o que não está contido nela. É por isso que não creem na ressurreição dos mortos.